will follow the angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink the wine of the wrath of her fornication. And the smoke of their torment ascends forever and ever. Then I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, saying with a loud voice, Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Situado em uma região remota no norte do Arizona, Outlast nos apresenta o Portão do Templo, um vilarejo rural distante de tudo. Esse lugar é o lar de um culto cristão apocalíptico, liderado pelo reverendo Sullivan Knopf, um autodenominado profeta. O objetivo principal desse culto é impedir o nascimento do anticristo através do assassinato de crianças ou bebês. Blake Langerman, o protagonista, e sua esposa Lynn Langerman estão em um avião, sobrevoando o deserto do Arizona. O objetivo deles é documentar e investigar o caso de uma adolescente grávida que foi assassinada em um vilarejo rural no Arizona. Mas o que inicialmente era para ser apenas um documentário, rapidamente se transforma em um desastre quando um clarão no céu danifica o motor do helicóptero, fazendo-o cair. Ao acordar, o Blake se vê em um lugar totalmente isolado e pitoresco. Abaixo dele estavam os destroços do helicóptero em que ele estava, sem sinal algum da Lynn ou do piloto. Apenas sua câmera, milagrosamente intacta, jazia ali. Enquanto procura por sua esposa, o Blake se depara com um piloto do helicóptero amarrado a um galho, brutalmente esfolado e esviscerado. Oh, fuck me! Fuck! That did not happen in the crash. Fuck this. Ao explorar mais o local, ele encontra perto da floresta onde o helicóptero havia caído um vilarejo. E lá, ele tem o seu primeiro contato com a Marta. A Marta é uma devota extremamente fiel ao Sullivan Knopf, sendo descrita como sua amiga próxima e também parceira sexual. Durante as perseguições ao longo do jogo, é possível ver a Marta murmurando orações e súplicas, e em algumas de suas falas ela até pede perdão a Deus pelo pecado que está prestes a cometer, o que evidencia que, apesar de sua brutalidade, ela ainda reconhece a violência e os assassinatos que ela comete como um pecado. Mas devido à constante manipulação e persuasão de Sullivan, usando de sua falsa Bíblia para enganá-la, dizendo que ela é juíza e executora de Deus, ela ainda continua matando quem o padre considera herege ou pecaminoso, sem ao menos questionar. A Marta aqui funciona como uma espécie de alusão às pessoas que seguem ordens de seus líderes religiosos sem nem questionar. Não importa o quão insanas, cruéis ou contraditórias sejam essas ordens, pois elas são aceitas como mandamentos sagrados. Ao fugir dela, auxiliado pela visão noturna de sua câmera, o Blake aos poucos descobre que a Lynn foi capturada pelos membros desse culto. A motivação para o sequestro está ligada à crença de que a Lynn carrega em seu ventre o anticristo e que o nascimento dessa criança daria início ao fim dos tempos. Essa crença se dá nas más interpretações de Knopf sobre a Bíblia, mais precisamente sobre Apocalipse capítulo 12, onde diz que havia uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Essa mulher estava grávida e em seu ventre ela carregava um bebê, Jesus Cristo, homem que, segundo Apocalipse capítulo 12, versículo 5, há de reger todas as nações com vara de ferro e será arrebatado para junto de Deus em seu trono. O padre Knopf
Knopf, ao ler esse capítulo de forma literal, o interpreta de forma errônea e considera o filho que a mulher carregava em seu ventre não como Jesus Cristo, mas como o anticristo. E o nascimento desse feto, para ele, daria prelúdio ao apocalipse, ao fim dos tempos. Para prevenir então que o anticristo nascesse e viesse à terra, o padre Knopf forçava toda mulher que engravidava na vila a assassinar seu próprio filho, ainda dentro de seu ventre. E caso a mulher recusasse, ela seria imediatamente rotulada como herege ou pecadora, sendo caçada pelo culto. A maternidade, que na Bíblia é considerada símbolo de bênção divina, aqui passa a ser considerada um crime. E o ventre, antes sagrado, passa a ser visto agora como algo profano, como o receptáculo que abrigará a semente do mal. A forma como Sullivan age, distorcendo a santa palavra de Deus à sua própria forma, se assemelha muito a um caso real ocorrido em Johnstown no ano de 1978, local onde mais de 900 pessoas morreram em uma espécie de suicídio em massa, orquestrado por um homem chamado Jim Jones, líder da seita Templo dos Povos. Jones os fez ingerir um suco de frutas misturado com cianeto, um composto químico extremamente tóxico que basicamente impede que as mitocôndrias usem oxigênio para produzir energia, causando falta de oxigênio nas células e consequentemente a morte após muita dor e sofrimento. Ao orquestrar o suicídio, o Jones fez as crianças receberem a substância primeiro, para que assim, após elas morrerem, os pais perdessem totalmente a vontade de viver e ingerissem a substância sem relutância. No áudio recuperado pelo FBI, nós podemos ouvir os gritos de desespero e lamento das crianças. For 20 years laying in some old rotten nursing home. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Sullivan Knopf nasceu em 1933. Inicialmente ele era apenas um homem comum. Ele trabalhava como vendedor em uma loja de sapatos. E apesar de ter um ótimo carisma, ele nunca conseguiu vender nada. Ele estava afundado em dívidas e estava prestes a perder sua casa. Logo, pensamentos sombrios passaram a pairar em sua mente, culminando na ideia recorrente de suicídio. Certa noite, em busca de algum consolo espiritual, Knopf liga o rádio e sintoniza um programa religioso, esperando encontrar a chamada luz divina. O que ele ouve a princípio é apenas um homem discursando sobre pecados carnais e prazeres mundanos. Um sermão que Knopf considera vazio, estéril e incapaz de oferecer redenção real. Mas quando ele está prestes a desligar o aparelho e entregar-se ao sono, ele ouve por baixo da voz da oração uma segunda voz, uma voz divina. Essa voz começa a sussurrar coisas estranhas para ele, dizendo estar profundamente insatisfeita com as igrejas, com os fiéis e sobretudo com os líderes religiosos, que, segundo ela, abandonaram Deus em favor da carne. A voz anuncia a Knopf que o anticristo nascerá e trará consigo uma imensa bola de fogo para destruir o mundo, o que é uma clara alusão a Gênesis capítulo 19, onde diz que Deus enviou uma bola de fogo dos céus para destruir o povo de Sodoma e Gomorra, que se rende aos pecados e prazeres humanos. A voz continua dizendo a Sullivan que a única forma de impedir esse fim seria o surgimento de um novo profeta, alguém escolhido para restaurar a verdadeira fé e conduzir os justos à salvação. O Knopf interpreta essa experiência como um chamado divino. Ele passa a registrar obsessivamente todas as palavras da voz em um caderno. Esses escritos, mais tarde, se transformariam no chamado Evangelho de Knopf, ou a Nova Bíblia, o fundamento doutrinário do Testamento do Novo Ezequiel. Ele então abandona tudo o que tem e começa a pregar nas ruas. Com seu ótimo carisma, logo ele começa a atrair diversos seguidores, todos os quais doaram seus bens para sua mais nova igreja. Contudo, apesar da voz condenar severamente os desejos carnais, o Knopf se revela incapaz de resistir a eles. Ele mantém relações sexuais com praticamente todas as mulheres que o seguiam, alegando cumprir um desígnio divino, chegando até a doar deliberadamente seu próprio sêmen para engravidá-las e realizando partos de forma manual. Desesperado e sem saber o que fazer, o Sullivan decide imitar Moisés e Abraão, subindo até o topo de uma montanha para conversar com Deus. Ele esperou no topo da montanha nu, até que a voz de Deus lhe ordenou que sacrificasse um olho em troca da verdadeira visão. O Knopf desembanhou sua faca e abriu o próprio olho esquerdo, oferecendo-o à voz divina.
Após o sacrifício, então, o véu da realidade finalmente se dissipou e o Knoth viu com absoluta certeza o destino da sua igreja. Em sua visão, ele contempla uma cidade escondida no deserto, longe da civilização, que serviria como a porta de entrada para o verdadeiro templo do testamento do novo Ezequiel. Essa cidade receberia o nome de Portão do Templo. A voz divina também o revela que o anticristo não virá de fora, mas nascerá dentro de seu próprio povo, de uma das mulheres que o segue. O Knoth então reúne seus seguidores e o leva ao deserto do Arizona e constrói ali uma pequena cidade. O deserto aqui remete-se de certa forma a Êxodo, onde o povo de Israel se isola no deserto para fugir da maldade do mundo e aprender o amor, o perdão e a fé, se aproximando assim de Deus. Mas no jogo, esse sentido é totalmente subvertido. Aqui, de frente do povo de Israel, o povo de Sullivan praticava totalmente o contrário. O amor e o perdão aqui foi substituído por violência e sangue, pelos desejos humanos e pela profanação da carne. Eles matavam qualquer um que pecasse ou ousasse questionar sua fé, e também matavam todas as crianças ou bebês que ali nasciam, com medo de que eles pudessem ser o anticristo. Essa voz que o Knoth ouve, é claro, não é Deus. Não há nada de paranormal ou religioso aqui, e eu irei explicar mais tarde o que é essa voz e isso tudo. Ao decorrer do jogo, o Blake encontra ali na capela, fugindo dos seguidores de Knoth. Ela estava grávida e Knoth acreditava que em seu embrião ela carregava o anticristo. Ao tentar escapar, eles são pegos pelos Hereges e seu líder, Val. Val inicialmente era a diácona-chefe de Sullivan, mas após ele obrigá-la a assassinar todas as crianças do vilarejo, ela começou a questionar-se e a contestar publicamente, através de cartas, a palavra de Knoth, que até então era absoluta para todos. Nos diários da Val, nós podemos ver que após matar as crianças, a mando de Sullivan, ela começa a ter sonhos depravados e pervertidos com essas mesmas crianças, que ela chama de filhos. Na verdade, todos no vilarejo estavam tendo sonhos estranhos, sonhos pervertidos. Então, em segredo, Val e os futuros Hereges, seus seguidores, passam a se unir em segredo para discutir esses sonhos. Para quem já jogou Outlast 1, se torna evidente aqui o paralelo, pois lá sabemos através de documentos que o Outrider, do projeto Outrider da corporação Murkoff, é capaz de entrar nos sonhos de outras pessoas e interagir com elas lá. E é basicamente isso que estava acontecendo com Val e os futuros Hereges. O Outrider estava entrando e influenciando o sonho deles. Contudo, por serem profundamente religiosos e em sua maioria desprovidos de instrução científica, a Val e seus seguidores descrevem essa entidade da única forma que conhecem, como Deus. Mas a Val reconhece que o Outrider não é o mesmo Deus sobre o qual Knoth sempre pregou. Na verdade, ele é exatamente o oposto. Ela então chega à conclusão de que o que ela segue é o inimigo do Deus de Knoth, e o inimigo de Deus é Satanás. Então o Outrider só pode ser o Satanás. Bem, como eu falei anteriormente, não tem nada de místico nem intervenção sobrenatural aqui. Tudo tem uma explicação científica e conexão com o primeiro Outlast, que eu irei explicar mais à frente. Voltando a Val, podemos ver que em uma de suas últimas cartas enviadas a Knoth, ela detalha a ele que ela está indo embora e que foi o comportamento dele que a afastou do testamento do novo Ezequiel, chamando-o de mentiroso, covarde, estuprador e assassino de crianças. E apesar da própria Val ser uma estupradora, tendo tentado abusar de Blake, ela não reconhece seus atos como tal. A sua interpretação disso é totalmente diferente. A Val vê o sexo, o prazer, como uma forma de demonstrar amor. Ela via como os ensinamentos do Knoth sempre foram sobre culpa, resistência à tentação e a abominação da carne e do prazer. Então ela acreditava que o oposto disso, o oposto daquilo que o Knoth pregava, era o amor. O oposto da abominação da carne, que é por sua vez a sua adoração. Você mostra seu verdadeiro eu àqueles que ama e permite que eles façam o mesmo em troca. Você permite que eles vejam todos os seus impulsos e falhas pecaminosas, sem escondê-los ou reprimi-los. Podemos ver que ao longo disso tudo, a Val desenvolveu uma visão distorcida do sexo. Ela vê o sexo como algo que todos desejam e todos gostam. Ela presume que todas as pessoas querem sexo, mas tem vergonha de admitir isso por causa da doutrinação do padre Knoth, que os incentiva a rejeitar a consumação da carne.
Tanto que, como eu disse anteriormente, a Val estupra, ou pelo menos tenta estuprar o Blake. Mas ela não vê os seus atos dessa forma. Ela vê isso como uma forma de estar mais próxima do Blake, de mostrar a sua honestidade para ele, a sua compaixão. Tanto que quando ela lambe a sua cara, ela diz que quer compartilhar seu amor com ele. Ela pensa que ele também quer isso, mas tem apenas vergonha de admitir. Ela não entende que a intimidade não é algo que pode ser forçado. O elemento central do sistema de crenças dos Ereges, contudo, é o anticristo. Há uma obsessão pelo anticristo em ambos os lados do portão do templo, e para compreendê-la é preciso olhar além das lentes religiosas com as quais os habitantes do portão do templo interpretam a situação. A realidade da situação é que o deus dos Ereges, o Outrider, está falando para eles em seus sonhos que ele quer que essa criança escolhida nasça. O Outrider quer que essa criança nasça porque ele quer um hospedeiro novo e adequado, e os Ereges estão apenas cumprindo suas ordens. A Val aqui é como se fosse a figura de Maria, a qual foi responsável por gerar o Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo. Mas diferente de Maria, o que a Val será responsável por gerar e nutrir é o filho do diabo, o anticristo. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization. For a second I was dumb enough to think I might not die. Murkoff Corporation, uma corporação que na superfície aparece apenas como uma organização médica de caridade especializada no tratamento de indivíduos que sofrem de doenças psicológicas severas, é na verdade uma das principais supervisoras do projeto MKUltra. Projeto esse responsável por realizar pesquisas comportamentais humanas, usando humanos como cobaias para experimentos hipnóticos, ingestão forçada de medicamentos que alteram a mente e a modelação da consciência e psique do paciente como um rato de laboratório. Entre as diversas divisões da Murkoff, o sistema psiquiátrico foi responsável pelos projetos Outrider e o projeto Leite. O projeto Outrider basicamente consistia em usar nanites, ou então nanomáquinas, para poder separar o corpo da mente. E não só isso, mas também ganhar características físicas sobrenaturais, como extrema força, levitação, possessão, quase imortalidade, dentre muitos outros dons. Isso poderia ser possível graças ao motor morfogênico, que permite aos indivíduos à beira da loucura controlarem nanoenxames conscientes através do estado de sonhos lúcidos. Embora a corporação Murkoff não apareça fisicamente em Outlast 2, a sua influência está por toda parte. Os sinais de rádio que o Padre Knopf ouve e jura ser a voz de Deus o guiando é na verdade apenas uma das torres de rádio da Murkoff, responsáveis pela lavagem cerebral e controle de consciência. Foram esses sinais de rádio, que Knopf acredita ser a voz de Deus, que o fez criar seu culto e levá-lo a uma cidade bem ao lado do laboratório de onde as transmissões de rádio vinham. A exposição prolongada dessas torres provoca alucinações vívidas moldadas a partir dos traumas mais íntimos de cada indivíduo. O culto interpreta essas visões como mensagens religiosas, profecias e ordens divinas. Já o Blake as vivencia como fragmentos intrusivos de sua própria memória, suas lembranças da infância na escola católica, a culpa, o medo e sobretudo a morte de Jessica Gray, sua amiga de infância. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. I didn't even know what I was looking at. Some kind of deformed toddler. Após continuar sua jornada desesperada por Lane, o Blake adentra o território dos Escaldados. Os Escaldados são um grupo remanescente do testamento do novo Ezequiel. Eles foram expulsos do portão do templo, pois eles acreditavam que suas doenças vinham de uma enfermidade da alma, e eles poderiam os contaminar. Mas na verdade a doença que os aflige são DSTs, como sífilis e gonorreia, o que demonstra que mesmo o Padre Knopf abominando a carne e usando da repressão para impedir que seus membros pratiquem atividades sexuais, ainda assim eles a praticam e não obedecem totalmente a seu líder. O líder dos Escaldados, Laird Byron, é um anão deformado, e seu servo, Nick Tremblay, é sua montaria. Eles têm seu corpo coberto por erupções cutâneas infectadas com pus escorrendo, e seus membros são todos enfaixados, com algumas partes de seu corpo faltando, como partes do olho, nariz e lábios. Mesmo sendo expulso do território do Knopf, o qual ele considera um paraíso, o Laird ainda continua sendo totalmente submisso e fiel a ele, sussurrando e recitando seus ensinamentos constantemente enquanto anda. Mas mesmo fazendo isso, as suas crenças ainda se divergem muito das crenças de Knopf.
Ele acreditava que o Messias viria até eles, assim como Jesus foi ao povo, e eles o crucificariam e enterrariam, assim como Jesus. E após ele ressuscitar, os escaldados comeriam sua carne e beberiam seu sangue, assim como nas santas ceias em que comemos o corpo de Cristo, representado pelo pão, e seu sangue, representado pelo vinho. A diferença aqui é que os escaldados não usarão pão como representação da carne, nem o vinho como representação do sangue. Eles pretendem comer cabalisticamente a carne e o sangue de Blake. Assim eles poderiam ser curados e voltar para o paraíso, o portão do templo. No fim, o Blake consegue fugir do caixão, que estava mal enterrado, e o Laird e sua montaria são mortos pelos escaldados, que odiavam seu líder, que os batia e abusava constantemente sem motivo algum. Uma coisa interessante são os nomes dos capítulos e as alusões à Bíblia. O primeiro capítulo se chama Gênesis porque é o início de tudo. Jó, porque o Jó bíblico foi atingido por doenças, assim como os escaldados. Lamentações, porque o livro prega sobre a destruição de cidades, e o capítulo no jogo é sobre deixar o portão do templo para o que está além. Juízes, porque ambos os capítulos são sobre ser lançados no território do inimigo. Levítico, porque o livro trata de rituais, e o capítulo é sobre os rituais e orgias dos hereges. E Apocalipse, porque é sobre o Apocalipse. Exatamente nessa ordem. Eu já falei sobre os capítulos Gênesis e Jó, e agora falarei sobre Lamentações. I wasn't surprised they were dead. I was impressed they'd ever even lived in all that poison. Bodies so thick I could have walked across the water on their backs. It's almost funny. That's how you walk on water. A trajetória do Blake até aqui pode ser interpretada como a jornada messiânica de Cristo. Ele foi crucificado, enterrado e ressuscitou da morte, saindo da lama e do sangue. Só que, diferente de Cristo, que se sacrificou pela humanidade, não há motivo algum para seu sofrimento. Não há salvação para ele, nem glória alguma. Ele é abusado, caçado, pregado e enterrado e escapa apenas para sofrer ainda mais. Ele atravessa o martírio sem que dele nasça sentido. Cada queda, seja física ou psicológica, não o aproxima de Deus. Apenas o empurra mais fundo na constatação de que o sofrimento ali é gratuito. Não há coroação de espinhos que o conduz à transcendência. Apenas feridas que se acumulam, feridas físicas e psíquicas. Essa jornada do Blake me remete a lembrar muito de Lamentações capítulo 3, que não coincidentemente é o nome do terceiro capítulo do próprio jogo, capítulo qual estamos falando. O capítulo 3 de Lamentações diz sobre um homem que viu a aflição. Ele diz que Deus o guiou e o fez andar nas trevas, não na luz. Ele fez sua carne e sua pele envelhecer e quebrou seus ossos. Ele diz que Deus edificou contra ele, o humilhou e o fez trabalhar. Colocou em lugares perigosos e tenebrosos, ignorou todas suas orações e súplicas, e armou seu arco, pondo-o como alvo de sua flecha. Tudo isso para discipliná-lo pelos seus pecados. O Blake também passou por tudo isso, e o arco e flecha a que Lamentações se refere é a arma principal que o Laird, o líder dos escaldados, usa para caçar o Blake. Seja coincidência ou não, a única diferença aqui é que o Blake, diferente do homem, não estava sendo testado nem disciplinado por Deus. Não há motivos para o seu sofrimento e não há intervenção divina em sua jornada. O próprio lago que o Blake cruza enquanto está no barco em busca de Lynn é sujo e contaminado. E a água, que é na Bíblia símbolo tradicional de renascimento e purificação através do batismo, está escura, suja e apodrecida, cheia de corpos e doenças. Não há purificação alguma ali. Pode-se dizer que ao cruzar o lago, o Blake está se contaminando espiritualmente com uma espécie de batismo reverso. Um batismo que, ao invés de levar à ascensão, leva à queda. Algo bem presente nesse jogo. E para piorar, é nesse capítulo que podemos ver os primeiros sinais do Apocalipse. O primeiro sendo a praga de gafanhotos, que aparece na Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 9, onde diz que o quinto anjo tocou sua trombeta e abriu o poço do abismo, de onde vieram um enxame de gafanhotos à terra. Outro sinal é a crescente violência entre os fiéis de Knoth, que agora matam uns aos outros, fazendo referência a Apocalipse capítulo 6, onde diz que muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. Há também muitos outros sinais, como a chuva de sangue, a vinda de falsos profetas e os infanticídios. Outra alusão de Blake a Cristo é que tanto Cristo quanto ele enfrentam suas próprias provações no deserto. Cristo passa 40 dias sendo tentado
atormentado pelo diabo, e o Blake em Outlast 2 passa uma noite sendo martirizado, abusado, caçado e estuprado no deserto do Arizona, que é o ventre, o palco de tudo isso, o palco de um apocalipse sem o Deus cristão, apenas o Deus lunático, sanguinário e bárbaro, criado pelo Padre Knopf. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a Father up above, and He's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a Father up above, and He's looking down in love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a Father up above, and He's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. O Blake, ao longo de sua jornada, se vê constantemente atormentado por seus traumas passados na escola católica ao qual estudava, tendo visões recorrentes se conectam o portão do templo à escola, mostrando como a sanidade do Blake já se dissipou totalmente, e ele, em seus devaneios malucos, já não sabe mais o que é passado e presente. A escola tem estado presente no jogo desde os primeiros minutos, quando ainda no avião, o Blake sonha com a Jessica, sua amiga de infância que supostamente se suicidou na 4ª série. Isso mostra como o trauma do Blake precede os eventos do Templo do Portão e que o culto, o deserto e nem a Murkoff são responsáveis por criarem a fragilidade em sua mente. Eles apenas a exploram e amplificam dentro de sua frágil e fraca mente. A Jessica era a melhor amiga de Lynn e Blake, e apesar de ser tímida e quieta, ela nutria sentimentos complexos por Blake, uma paixão infantil. Podemos ver isso com as brincadeiras e falas sugestivas que ela diz durante o jogo, brincadeiras as quais não são de forma alguma apropriadas a crianças da sua idade. Isso reflete a própria vida e infância de Jessica, que cresceu sendo abusada e provavelmente molestada pelo próprio pai, não tendo um único ponto de refúgio, já que a escola católica, que era para ser seu apoio, era na verdade o palco onde ela foi abusada, estuprada e supostamente assassinada pelo padre Loutermilt. O nome Loutermilt tem origem alemã e pode ser dividido em 2 palavras. Louter ou Lauter remete-se a algo puro, límpido, sem mistura ou corrupção, enquanto Milt significa apenas leite. Um símbolo profundamente enraizado na tradição bíblica e cristã, associado à nutrição, à promessa divina e à inocência primordial, como em Êxodo capítulo 3, onde diz que Deus desceu para livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios e fazê-los subir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Dentro desse contexto, o nome do padre, Loutermilt, pode ser visto como uma forma de sátira à própria Jéssica, reduzida simbolicamente a essa substância chamada leite. E o padre, aquele que deveria conduzi-la à transcendência, torna-se paradoxalmente o agente de sua ruína. O mediador do divino aqui converte-se no instrumento da profanação. A figura do padre, que deveria ser de pureza, ensinamento e gentilidade, se transforma em como detalha o livro de Mateus, capítulo 7 e Ezequiel, capítulo 34. Um lobo devorador de ovelhas, um pastor que devora seu próprio rebanho. Todo esse abuso fez a Jessica adquirir uma visão distorcida sobre os relacionamentos humanos, tanto no âmbito da amizade quanto do afeto. Isso se torna evidente na penúltima cena do jogo, quando a Jessica questiona o Blake sobre o motivo dele se portar tanto com seu primeiro beijo, após ele recusar beijá-la, demonstrando como ela, após passar por manipulação psicológica tanto de seu pai quanto do padre Loutermilt, passa a considerar com sua visão infantil das coisas que aquilo era apenas algo comum, algo normal entre as pessoas. Mal sabia ela que isso era errado, mas como ela poderia saber que aquilo era errado se justamente o padre e seu próprio pai, aqueles que deveriam ser responsáveis por orientá-la, protegê-la e ensinar-lhe os limites do afeto, praticavam esses mesmos atos com naturalidade?
Durante os momentos de alucinações que o Blake vive os seus dias na escola, ele é perseguido por uma criatura disforme, feita de carne e mãos, com uma língua grotescamente longa, grossa e pulsante. Essa criatura é a representação do abuso sexual. Os seus olhos representam a maneira pervertida como ele olhava para Jessica. A sua longa língua representa como ele usou sua boca nela, beijando e lambendo. E as suas diversas mãos representam como ele a tocou de forma inadequada por todo o corpo. Um de seus abusos é mostrado em gameplay, não explicitamente, é claro, mas dá a subentender pela forma como tudo acontece. Tudo começa com Blake e a Jessica andando juntos na escola depois da aula, de mãos dadas. Dada essa proximidade, é plausível supor que a Jessica tenha tentado, ou ao menos considerado, contar ao Blake sobre os abusos que ela sofria. Contudo, por algum motivo, ela não o fez. Talvez porque não compreendesse plenamente o que estava acontecendo com ela, ou talvez porque o padre a ameaçava. Independente do motivo, vemos que a Jessica buscava no Blake uma espécie de conforto, proteção, como se ela acreditasse que, enquanto ela estivesse com ele, o padre não abusaria dela. E então ele aparece. Com uma calma avassaladora e uma voz dócil, ele manda o Blake para casa rezar e pega a Jessica pelos braços, dizendo que ele irá ensiná-la a rezar. O Blake não ousa questionar a superioridade do padre e se afasta, mesmo que relutante. Mas quando ele está prestes a deixar a escola, ele ouve a Jessica gritar e volta correndo. O que ele encontra é uma cena devastadora e ambígua. O Blake vê a Jessica caída na escada, com o pescoço inchado e quebrado, cheia de sangue. Aqui, apenas duas interpretações podem ser tiradas disso. Ou ela escorregou da escada acidentalmente enquanto fugia do padre, ou o padre a empurrou. Eu pessoalmente acredito que seja a primeira opção, por causa de um áudio do padre que podemos achar nos vídeos gravados da escola. À primeira vista, essas gravações não possuem som algum, apenas uma estática acompanhada por uma voz distorcida e quase irreconhecível do padre Loutermilt. Mas quando você pega e extrai esses áudios do jogo e os coloca num programa de edição e o reproduz ao contrário, é possível ouvir claramente a voz do padre dizendo isso. Dear Lord, sweet Jesus, forgive my sins and accept my gratitude. Thank you, God, for killing my child. She was so ripe with possibility, so resilient, smiling and flirting, never even aware of the power she... O que aconteceu então foi que ao mandar o Blake embora, o padre pretendia abusar de Jessica, que fugiu dele gritando, e enquanto fugia, ela escorregou na escada e quebrou o pescoço. O padre de alguma forma persuadiu Blake, fazendo-o acreditar que Deus a havia punido pelos seus pecados, matando-a, e o obrigou a forjar o suicídio dela com ele, amarrando seu pescoço a uma corda, como vemos no início do jogo, e depois escrevendo uma carta de suicídio. Algo que prova isso são os próprios áudios invertidos do padre, que agradece ao Blake por guardar seu segredo. You killed her. And I never told a soul. I kept your secret. Our secret. Thank you. Thank you. You never told a soul. You let the small sorrow of her suicide wash over the unacceptable tragedy of her murder. Eu, pessoalmente, acredito que essa seja a verdadeira história, mas há também outras teorias que têm provas consideráveis de sua veracidade. Uma delas é de Blake ter matado a Jessica, já que na gravação final, intitulada Eu Tenho Muitos Amigos, o padre Loutermilt acusa o Blake de ter matado-a. O que pode ter acontecido aqui é que talvez, ao cair da escada, a Jessica não tenha realmente morrido, ao menos não imediatamente. Talvez ela tenha morrido quando Blake a levantou e a abraçou, já que seu pescoço estava muito frágil. Claro, ele não tinha culpa alguma, ela iria morrer de qualquer forma. Mas o padre, vendo uma forma de se livrar da culpa, o culpou pela morte dela, dizendo que ele a matou quando a levantou sem cuidado. Então o padre, fingindo-se de benevolente, se ofereceu para ajudá-lo a encobrir seu assassinato, forjando o suicídio para ela. Há muitas provas disso nos diálogos do jogo, como em uma parte que o Blake está falando sobre tentar não pisar no sangue de Jessica para não deixar rastros. O que aconteceu com o padre e o desfecho dessa história nunca nos é dito, mas podemos descobrir facilmente que o padre Loutermilt nunca foi pego e continuou vivendo sua vida normalmente.
talvez abusando de outras garotas ou não. Uma prova disso é a própria Lynn, a esposa de Blake e melhor amiga de Jessica. No início do jogo, quando Blake acorda no avião falando o nome de Jessica, a Lynn não menciona nada sobre o padre, nem sobre abuso ou assassinato algum, como se ela não soubesse. E se nem ela, que era a melhor amiga de Jessica, sabia nada, quem saberia então além de Blake e o padre? Outra coisa que reforça isso é o próprio Loutermilt, que agradece a Blake e a Deus por ajudá-lo e guardar seu segredo. E no meio dessas alucinações da escola, a gente descobre um documento onde o padre Loutermilt solicita à escola que a Jessica não participe da excursão escolar com os demais alunos e que ela permaneça com ele para estudar na biblioteca. E o que ocorre a seguir é uma perseguição na própria biblioteca, com um padre em sua forma monstruosa nos perseguindo. É como se o jogo estivesse colocando Blake na pele da Jessica ao ser abusada pelo padre naquele mesmo local. A gente pode sentir todo o peso e a culpa que aquele lugar carrega, e ao interagir com as portas, podemos ver que as que dão passagem para sair da biblioteca estão todas trancadas, como se ele quisesse que ela tentasse fugir, apenas para ter o prazer de persegui-la por aquele local, exatamente como ocorre em nossa perseguição no jogo. Essa criatura nos persegue entre as estantes e livros, fazendo gestos obscenos e repetidos com sua mão, um movimento semelhante à masturbação, o que me leva a crer que ele também se masturbava enquanto perseguia a Jessica. Outra cena perturbadora é quando nós estamos novamente fugindo do padre em sua forma demoníaca e entramos no vestiário feminino. Ao entrar lá, podemos ouvir o som de uma das portas sendo golpeada repetidas vezes, como se alguém tentasse profanar ou violar a intimidade de quem estivesse dentro daquela cabine. Quando abrimos a porta, não vemos ninguém, apenas um vaso sanitário que começa a transbordar sangue em um fluxo contínuo. Esse sangue é menstruação, um fluido feminino que nas escrituras sagradas sempre foi tratado como impureza, como aquilo que torna o corpo indigno do templo de Deus. E esse sangue estar justamente no banheiro em que a porta estava sendo batida não é coincidência nem nada do tipo. E esse áudio do padre Loutermilt prova isso muito bem. Let me share in the rugged path to adulthood. Those moments when a child learns those things everybody else already knows, doesn't talk about. A forma como ele diz é muito comumente usada por predadores sexuais que tentam se passar por pessoas boas, fingindo ter o objetivo de ajudar suas vítimas nessa fase de transição do corpo feminino da infância para a adolescência. O que me leva a crer que o sangue no banheiro era o sangue de Jessica tendo sua primeira menstruação, o limiar do corpo feminino se abrindo, não para amparo, mas para a violação do padre Loutermilt, que batia constantemente na porta, tentando entrar e observar com seus olhos de iniquidade a garota. Tudo isso sob o pretexto de ajudá-la, como um adulto generoso e bondoso. E o banheiro feminino, que deveria ser um local seguro para a garota, torna-se a moradia do mal. O vaso, outrora destinado a receber o descarte, torna-se cálice de vergonha perante o olhar maníaco de um predador sexual ativo. A infância de Jessica lhe foi tirada, arrancada, e a sua imagem foi sexualizada e corrompida pela figura covarde do padre, que se aproveitou de sua vulnerabilidade e inocência para devorá-la e profanar sua parte mais íntima. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Outlast 2, a partir da segunda metade do jogo, é praticamente uma representação da história da Bíblia, com as 7 trombetas do Apocalipse sendo os clarões acompanhadas de um barulho alto vindo das torres de rádio da Murkoff, e os 4 cavaleiros do Apocalipse sendo os 4 principais antagonistas do jogo. O Nick e Laird são a representação da peste, já que eles são cheios de infecções por todo o corpo e são líderes dos escaldados. A Val e os hereges são a representação da guerra, devido ao seu objetivo de trazer destruição ao testamento do novo Ezequiel ao dar à luz o anticristo. A Marta é a representação da morte, já que ela é a juíza e algoz do testamento do novo Ezequiel, assassinando brutalmente todos que se opõem aos ideais do culto e todos que blasfemam contra Knoth. E o Knoth, por último, é a representação da fome, por diversos motivos.
Um deles é por ele deixar a maioria dos escaldados morrer de fome, pois não entregou a quantidade de comida e vinho que havia prometido. Outro motivo é ele deixar todos os escaldados sofrerem e morrerem com suas doenças, enquanto ele secretamente envia membros da congregação para adquirir penicilina, um medicamento que trata a sífilis. Sim, o Knoth, assim como os escaldados, também tem sífilis, e ele poderia facilmente adquirir penicilina suficiente para todos, mas não o faz. E o último motivo para o Knoth representar a fome é que ele e o Nick são os únicos personagens gordos em todo o jogo. The world was on fire, the baby was coming. The impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. O final do Outlast 2 é uma descida total ao inferno. Nas profundezas das minas, o Blake finalmente alcança o covil dos Hereges. E lá o que ele vê é um espetáculo ritualístico de sexo e caos, com os Hereges e a Val atingindo o ápice de seu ritual orgiástico, transando uns com os outros na lama e na sujeira para celebrar o nascimento do Anticristo. A Val, em seu ápice sexual, tenta de forma forçada estuprar o Blake, mas ele é salvo pelos seguidores do testamento do novo Ezequiel, que invadem as minas e entram em guerra com os Hereges. O Blake presencia tudo isso e logo é perseguido pelos dois povos. Ele foge pelas cavernas enquanto seguia pela voz de Lynn, e depois de um desmoronamento, ele finalmente a encontra. Ela está visivelmente machucada e parece estar nos estágios finais da gravidez, o que não deveria ser biologicamente possível, pois o jogo inteiro se passa em apenas uma noite. Eles fogem das minas e quando estão prestes a sair daquele lugar, eles são interceptados pela Marta, que facilmente os alcança por causa da situação debilitada da Lynn. Ela levanta sua picareta e quando está prestes a matá-los, uma cruz cai do céu e a empala. É como se pela primeira vez em toda a história, a violência tivesse vindo não de baixo, mas de cima, como se Deus pela primeira vez tivesse intervindo. E se realmente for isso, então esse ato marca o fim de todo o sofrimento do Blake, o fim da separação de sua alma para com Deus. Quando a Lynn dá luz ao bebê, instantes antes de sua morte, ela percebe que não há nada ali. Ela percebe que tudo que ela vivenciou e passou nesse lugar podre e degenerado foi tudo fruto de uma ilusão, um delírio coletivo sobre um feto que nunca chegou realmente a existir. O Blake até o segura em seus braços, mas podemos ver que o bebê não tem sombra alguma, retratando que o bebê não existe, mas que o Blake, por ter ficado tão exposto às torres de rádio, acredita que sim, e alucina com ele, assim como alucinou com Jessica e Lautermilch. Mas o filho de Lynn, o Anticristo, nunca chegou a realmente existir. A gravidez dela é o que chamamos na medicina de gravidez psicológica, um distúrbio em que a mulher acredita estar grávida e manifesta sintomas físicos reais, como barriga inchada, náuseas e ausência de menstruação, onde o corpo e a mente da mulher acreditam estar carregando um bebê, mas não está. A Lynn acreditava estar grávida porque todos a diziam isso. O padre Knoth dizendo que ela carregava o Anticristo e ele deveria morrer, os Hereges dizendo que ela carregava o Anticristo e deveria dar a luz a ele, e o próprio Blake, ao decorrer da história, também começou a acreditar nisso. Tudo isso que ela passou, junto do ambiente degradado, e as torres de rádio da Murkoff só amplificaram essas alucinações dela, fazendo ela acreditar que realmente havia um bebê ali. Mas quando ele nasce, ela finalmente se desprende das alucinações e entende que não há nada. E o choque, misturado com a dor de perder o filho que nunca existiu, junto de suas debilitadas condições físicas, a levam à morte. Ela finalmente morre. Logo, Sullivan Knoth aparece e se senta ao lado de Blake. Knoth vê o bebê nos braços de Blake e se lamenta com Deus, dizendo que fracassou e que não foi capaz de impedir o nascimento do Anticristo. Ele conta a Blake que Deus se calou, que Deus não ouve mais suas preces e nem fala mais com ele. Ele diz que Deus os abandonou e que todos os membros do testamento do novo Ezequiel estão mortos. Ele se culpa por não ter cumprido a missão que Deus o deu, se considerando indigno de ser seu profeta, e então ele corta a própria garganta. O Blake então sai da capela com o bebê em seus braços e vê no chão todos os seguidores do testamento do novo Ezequiel mortos, com garrafas de cianeto espalhadas por toda a parte. Todos cometeram um suicídio. Blake continua andando, então ele vê o sol se transformar em uma enorme bola de fogo e engolir tudo.
O final de Outlast 2 parece confuso e ambíguo. Afinal, o apocalipse aconteceu ou não? Não, o apocalipse nunca aconteceu. Nos quadrinhos, nos é mostrado que tudo que o Blake viu no final do jogo eram apenas alucinações. Nada daquilo era real. Os quadrinhos também nos mostram que após isso, o Blake ficou totalmente louco, mas ainda vivo. Ele foi, na verdade, o único sobrevivente e mais tarde foi resgatado por membros da Murkoff, que o levaram para um interrogatório e depois o jogaram numa cela para sofrer mais experimentos. Esse foi o vídeo, obrigado e espero que tenham gostado.